Tá relaxado. Vamos lá, irmãos. Vamos estar lendo aqui agora. Está vendo, né, o gráfico aqui do assunto de dispensações que a gente praticamente já encerrou. E a nossa meditação será da seguinte forma. Depois de vermos aqui o gráfico, a gente vai passar para o tema O Reino. Então, aqui está assim. As 3 principais dispensações. Só para relembrar isso, só para relembrar essa questão aqui, eu vou ver só essa partezinha aqui final. Ler para os irmãos rapidinho. Muitas vezes as dispensações foram confundidas com as eras ou séculos. Alguns tentaram uniformizá-las e torná-las na mesma coisa. Por exemplo, o dicionário da Bíblia de Anger diz: uma dispensação é uma era de tempo durante a qual um homem é testado. Esquema das 7 dispensações, de Scofield, é outro exemplo dessa mistura. No entanto, eras e dispensações não são iguais. William Kelly disse: a palavra dispensação não tem nenhuma referência a um determinado período ou era. Aí tem aqui a referência dele. Uma era é um período de tempo. E uma dispensação é uma ordenação moral e espiritual de Deus durante um período de tempo, em relação a alguma verdade específica que ele concedeu à sua casa. De acordo com isso, John Nelson Darby falou de estar em uma época, mas sob uma dispensação. Então, eras ou épocas não é o mesmo significado de dispensação. Dispensação tem a ver com o estabelecimento da casa de Deus aqui na terra e o tratamento dele em relação a essa casa. Mas eras e épocas são outras coisas. Existe uma subdivisão realmente nisso aí, que até os irmãos, durante muito tempo, fizeram esse estudo, né? E agiram dessa forma, pensaram dessa forma. O Wesley, acho que pode lembrar, né? Primeiro foi as eras e épocas, tipo assim, a inocência, não foi isso, Wesley? Você lembra aí todas? A inocência, governo. Inocência, consciência, aí depois vem governo, promessa, somando tudo dá umas 7. Umas 7, isso. Então são essas 4 aí. Só que aí isso aí eram as dispensações também, né? Que eles dividiam em 7. Depois eles viram que não, que se resumiam só a 3, né? E são períodos de tempo, né? São períodos de tempo. As eras, épocas, séculos, que é chamado também século, tanto assim, resumindo, né? Hoje nós estamos na dispensação da graça, mas estamos no presente século mal. Você lê lá nas epístolas, Paulo, outros chamam esse presente século de presente século mal. Por quê? Porque nesse presente século, nesse presente período, vamos dizer assim, foi que o Senhor Jesus Cristo veio e foi rejeitado e morto. O Messias veio, Israel não recebeu, e ainda foi morto, né? E aí deixou de ser um século, presente século, para ser o presente século mal. Né? E que vem desde lá da época que o Senhor Jesus foi morto, né? Então, como é dividida essas eras, esses séculos aí já precisa de um estudo mais avançado, vamos dizer assim, né? Que entende mais.
Essa apresentação aí era o estudo, né, que é o estudo que o irmão Lemão sempre deu aqui, né, sempre dá. Aí você está vendo todas as divisões aí. Ele chamava que eram dispensações aí, e existiam 7, e sendo que 3 principais, da lei, da graça e do milênio. O Wesley, rapidinho, lembra aí, vamos lembrar aqui, então, só para os irmãos estarem a par desse assunto aí, né? A inocência é referente àquele momento lá antes da queda de Adão. Você poderia falar, Wesley, um pouquinho? Só para os irmãos estarem atentos a isso. Inocência é o período ali entre a criação do homem até a sua queda, né? Ele sempre falou que todos os períodos de dispensações têm o seu ápice, né? Por isso que ele bota aí essa curva subindo, verde, depois a vermelha caindo. Tem seu ápice, seu momento de grande força, poder, vamos dizer assim, e depois tem a ruína. Então, a inocência aí foi o período ali da criação do homem, Adão e a mulher, Eva, e durou um pouquinho de tempo só, né? Que foi só até eles ali caírem no pecado, caírem em pecado, que aí vem ali a queda ali do homem. Então, esse período de inocência só durou até, né, até o pecado ali. Quando pecou, caiu, aí deixou de ter essa inocência aí. Aí, depois disso, veio a da consciência, que é até o dilúvio, né? Aí a gente sabe que veio, né, Noé e toda aquela descendência de Sete, né, de homens que seguiram ao Senhor, a Jeová, né? Ainda não era conhecido como Jeová, mas ao Deus Todo-Poderoso, né, Criador de todas as coisas. E aí veio a ruína, e aí veio com o crescimento, né, com o pecado, né, vindo ali daquela linhagem lá de Caim, né, construiu as cidades, tudo aquilo que foi feito para poder tornar o homem assim distante de Deus, né? Porque Caim, através da linhagem de Caim que veio as cidades, veio a cultura, veio a agricultura, veio a música, veio a indústria, veio tudo isso. Mas foi o homem fazendo essas coisas com o interesse de esquecer Deus, né? Viver a vida dele independente de Deus. E aí, esse período aí da consciência, cada um era levado de acordo com sua consciência, por isso se chama consciência. Né? E aí cresceu muito o mal, a iniquidade, aí Deus aí mandou o dilúvio. Então, depois do dilúvio, só a família de Noé, aí começou o período do governo, porque logo quando Noé saiu da arca, Deus deu ao governo, né? Lá em, acho que é Gênesis 9. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Logo quando ele saiu da arca, deixa eu ver se eu encontro aqui na Bíblia. Deus colocou o governo na mão do homem. Lá quando ele fala que Gênesis capítulo 9, verso 5. Você pode apresentar aí, Dal? Nove, 5 e 6. Tá aparecendo aí? Não. Tá não? Espera aí. Deixa eu aqui, peraí.
Deixa eu tirar e voltar aqui. Pronto, Gênesis 9. Agora sim, Dal. 9, 5 e 6 aí falaria. Isso aí foi logo depois que Noé saiu da arca, o Senhor. Aí Deus falou com ele, falou: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, foi logo depois que Noé saiu da arca, Deus falou isso com ele. Então, aí eles colocam, pode botar lá para aquele gráfico, como sendo o início aí desse período do governo. Por quê? Porque aí não estava que todos os homens entreguem a sua própria consciência, né, fazendo as coisas de acordo com sua consciência, mas ia existir aí um governo, ou seja, se um homem derramasse o sangue do outro, ia ser requerido dele o sangue daquele que ele derramou. Então, existiria aí, então, o governo. E esse período caiu logo ali, porque logo depois que Noé saiu da arca, né, que Deus estabeleceu esse período de governo, ele também disse para os homens se espalharem, né, encher a terra, multiplicar, encher toda a terra. E aí, o que foi que aconteceu? Eles, em vez de fazerem isso, eles, em vez de espalhar e multiplicar, espalhar, encher a terra, eles se juntaram tudo, arrumaram lá um lugar bom, uma planície boa lá, e foram construir a Torre de Babel, né? Então, aí a ruína desse período aí, porque em vez de obedecer o que Deus mandou, eles desobedeceram, em vez de espalhar, eles quiseram juntar, e eles tinham todos uma língua só nessa época, né, da construção da Torre de Babel, e aí Deus aí, como juízo, né, deu as línguas, ou seja, fez com que, né, os grupos de homens e mulheres ali começassem a falar línguas diferentes. E aí eles ficaram tudo confusos e cada um foi por seu canto, aqueles que falavam as mesmas línguas se ajuntavam, os grupos, né, que falavam as mesmas línguas, e aí espalhou e encheu aí a terra, né? E daí é que veio as nações, né? Veio os países, as tribos, países, nações, por causa das línguas, né? A gente sabe que o que marca uma nação, né, ou um país, né, é a sua língua. É a primeira coisa que vai fazer com que um povo forme uma nação. Tem a língua e a terra, né? Um local onde eles se fixam para poder crescer, vamos dizer ali. Mas aí depois da Torre de Babel, o homem se espalhou, né? E as línguas foram dadas aí, os idiomas, né? Foram dados aí, e a gente lembra aí que a língua que nessa época aí foi um juízo de Deus, né? Sobre os homens que foram desobedientes. Quando Deus disse para eles se espalharem, eles quiseram juntar. E hoje o homem faz ao contrário. Deus manda a gente estar junto e eles espalham. Eles espalham. Né? Deus disse que o Senhor Jesus falou que era para nós sermos um, né? Assim como ele e o Pai eram um. E o testemunho que a igreja deveria estar dando hoje era dessa unidade, ou seja, que a igreja, como o corpo de Cristo, é uma só corpo, estando unida à cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, e foi o que a igreja fez, no seu testemunho aqui público, aqui para o mundo, em vez de estar junto, como corpo, né, os membros ligados, não, estão espalhados aí, né, em vários grupos, denominações e outras coisas mais. Então, sempre o homem vem e estraga aquilo que Deus
né, coloca para ele como uma coisa boa, uma coisa que é da vontade dele, o homem vem e faz ao contrário da vontade de Deus. Então, depois que eles espalharam e formaram as nações, vem a promessa. Essa promessa aí começa com Abraão, né? Porque aí Deus chama Abraão, tira ele lá do povo dele, lá dos caldeus, chama Abraão, ele deixa a parentela dele lá, tudo, e Deus chama ele para que formar dele, né? Vir dele formar uma nação. Então, chama promessa porque começa com Abraão, e a promessa que Deus fez a ele, né, da terra prometida, da Canaã, desse lugar onde Deus ia colocar Abraão, e que dele viria, né, uma grande nação. Né? Abraão teria uma descendência muito grande. Então, aí a promessa. Também teve a sua ruína, por quê? Porque Abraão veio Isaac, depois veio Jacó, né? Eles estavam peregrinando ali por Canaã, né? Não tinham posse ainda da terra, era a terra prometida, mas não tinham posse. Peregrinavam ali como pastores, criadores de ovelhas, de animais e tudo mais. E o que foi que aconteceu já lá com Jacó, né? Filho de Isaac, é que quando houve a grande fome ali, que José estava lá no Egito, e houve os 7 anos de abundância depois dos 7 anos de fome, a gente sabe da história, né, que o que salvou eles, o que salvou o povo, a família de Jacó ali, né, com todos os irmãos de José e tudo mais, foi José estar lá no Egito, segundo a mão de Deus, ele está lá no Egito e estava como governador do Egito. E José foi o salvador do mundo, porque nos 7 anos de abundância, José juntou muita comida, muito cereal, tudo lá no Egito. E depois o Egito ficou muito, muito rico. Por quê? Porque nos 7 anos de fome, né, o Egito não foi afetado por essa fome, porque José tinha feito aquela administração ali de fazer a reserva para os 7 anos de seca, de fome. E o Egito pôde até vender, né? As nações vinham, outras nações e tribos vinham ao Egito para poder comprar comida. E fez assim também, Jacó mandou os filhos dele, né, lá para o Egito, e lá a gente sai com essa história. José reconheceu os irmãos ali e ajudou a família dele, aí trouxe Jacó e toda a sua parentela, todos os seus filhos, gado, tudo, colocou eles numa terra, foi de Gósen, lá no Egito, uma terra boa lá, para criar gado, para criar ovelhas, essas coisas todas, e eles se estabeleceram ali. Só que José, quando Jacó estava abençoando os filhos dele, José falou para os irmãos dele, né, para toda aquela parentela dele, falou assim, olha, quando eu morrer, né, pegue meus ossos e leve para ser sepultado na terra que Deus prometeu a quem? A Abraão, a Isaac, a Jacó. Não era ali no Egito. Né? Então, o próprio José, ele estava com em vista a terra prometida, aquilo que Deus tinha prometido para eles. Só que José morreu, né? E o povo, né, aquele povo todo lá, a parentela deles toda lá, as 12 tribos, né, dos irmãos dele e tudo mais, se acostumou ali com o Egito e se estabeleceu no Egito. Então, aí veio a ruína. Porque o que é que eles tinham que ter feito? Né? Acabou o período de fome, acabou tudo. É no Egito o lugar deles? Não, não é no Egito. O Egito representa o mundo. Então, eles, como filhos da promessa, eles teriam que ter retornado para a terra prometida, para Canaã. Né? Só que eles não retornaram, eles se estabeleceram lá. Por isso que tem essa parte da ruína da promessa aí. Por quê? Porque o povo, esse povo que Deus estava formando, né? As 12 tribos ali de Israel, que é Jacó, eles se tornaram escravos no Egito. Por que eles ficaram escravos no Egito? Porque eles se estabeleceram lá.
Passou o tempo, um novo faraó se levantou, que não lembrava de José e de tudo que José tinha feito de benefício, pegou aquele povo ali e transformou em escravo. Né? Eles viraram escravos no Egito. Por quê? Porque perderam de vista a promessa que o lugar deles, a terra deles, não era ali no Egito. E eles simplesmente se estabeleceram ali no Egito. Do Egito aí vem a lei, que a gente já conhece também, que é a partir do momento em que Deus, né, levanta Moisés para tirar aquele povo ali da terra do Egito, da escravidão. Todo mundo conhece a história de Moisés, como ele tirou o povo, e também levou lá para o deserto, para poder ir lá, eles receberam a lei. Então, aí a dispensação da lei, e aí essa dispensação dura, né, até o momento em que vem o Messias, porque durante esse período da dispensação da lei, né, é formada a nação de Israel, é estabelecido o tabernáculo, depois o templo, o lugar de adoração, é estabelecido o sacerdócio, né, todas as formas de adoração, é tudo estabelecido nesse período aí da lei, né? Vem os profetas, tem os juízes, tem os profetas que anunciam o Messias, anunciam todas as promessas para o povo de Israel, a vinda do Messias, estabelecimento do reino aqui na terra, o reino milenal aqui na terra, tudo isso é profetizado, falado durante esse período aí da lei, que é, como a gente conhece lá, o Antigo Testamento, né? Que a gente conhece. Então, foi nesse período aí. E aí o Messias veio, como foi profetizado, né? Todas as profecias batendo tudo direitinho, como o profeta falou, nasceu em Belém, Belém da Judéia, todas as profecias relativas ao Messias, todas foram cumpridas ali, né? Vamos dizer assim, dessa primeira vinda dele aqui. Como um homem, o Senhor Jesus veio, se fez homem como nós, só que a gente conhece a história também, né? O que aconteceu? Eles rejeitaram o Messias. Ao rejeitar, né, não é estabelecido o reino aqui, e iniciado o reino milenal. Então, eles rejeitaram e depois mataram o Messias. Ao matar o Messias assim, né, Deus deixou de tratar com o povo de Israel, eles rejeitaram e mataram o Messias. E aí a gente sabe que a partir de então de Atos 2, né, que é o batismo com o Espírito Santo ali, e início da igreja, é uma nova dispensação, que a gente chama de dispensação da graça, e que não foi profetizado, não foi falado pelos profetas lá do Antigo Testamento, não era uma coisa que foi revelada ali para eles falarem, nada, né? É um mistério, né, que Paulo depois veio e trouxe, né, esse entendimento para os irmãos ali da igreja, que era a igreja que estava iniciando, até para os que eram a maioria formada por judeus, né, e trouxe esse entendimento de que ali o que estava acontecendo ali nesse período agora, que foi a partir lá do batismo com o Espírito Santo, era uma nova dispensação, a dispensação do mistério, a dispensação da graça, e que Deus agora estava tratando com um outro povo, que é o povo celestial, e que a casa de Deus agora não era mais o templo lá em Jerusalém, tanto que no ano 70 depois de Cristo, para eles realmente entenderem, porque a gente sabe que o judeu, ele busca sinais, né? Por isso que no início da igreja havia tantos sinais e maravilhas, né, ali na igreja. Por quê? Porque era formada por judeus, a maioria, e eles sempre entendiam que, para entender que uma coisa era de Deus, eles tinham que ver os sinais e as maravilhas. Sempre assim, né? Desde lá, do início lá da dispensação da lei, como foi que Moisés tirou o povo lá do Egito? Com sinais e maravilha, tirou o povo do Egito, né? As pragas, aquelas coisas todas, depois abriu o Mar Vermelho,
depois tirou a água da pedra, o Senhor sustentando o povo de Israel ali no deserto de forma milagrosa e outras coisas. Então, eles entendiam, o judeu entendia que uma coisa que vinha de Deus tinha que ter o sinal. E aí, o início da igreja, né, para eles entenderem, o judeu entender que aquilo ali era uma obra de Deus e que Deus agora estava tratando com aquele povo ali, aquela nova companhia ali de homens e mulheres formada por judeus e também gentios, para eles entenderem isso, que ali a Deus atuando realmente, né, tinha que haver os sinais e maravilhas, como houve ali no início da igreja, muitos milagres, né, o Espírito Santo agindo de forma maravilhosa e com grande poder, através dos apóstolos e dos irmãos ali no início da igreja. Então, todos esses sinais e maravilhas era para eles entenderem isso e verem que Deus estava agindo. Então, Paulo trouxe esse entendimento para esses irmãos judeus, né, que agora eram cristãos, esse entendimento de que agora, nessa nova dispensação da graça, do mistério, né, a casa de Deus, né, não estava mais lá em Jerusalém, naquele templo lá. E para eles realmente entenderem isso e realmente terem essa convicção, foi o que aconteceu com o templo, 70 anos depois, lá, né, os romanos vieram e destruíram o templo e não deixou pedra sobre pedra no templo. Então, se um judeu que visse aquilo, não reconhecesse que realmente Deus não estava mais atuando ali entre eles no templo, e sim cá na igreja, naquele grupo de homens lá chamados de discípulos do Nazareno, né? Eles falavam pejorativamente que eram discípulos do Nazareno, porque eles falavam assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi assim que Filipe falou para o outro discípulo, né? Quando falaram dele sobre Jesus, né? Disseram a ele, tem Jesus, ele veio de Nazaré, tal. Aí ele falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E eles, naquela época lá, eles menosprezavam, desconsideravam o povo nazareno. E Jesus, né, teve um ministério ali em Nazaré, e aí eles chamavam Jesus pejorativamente de o Nazareno, né? Eu não dizer que é uma coisa reprovável, uma coisa menor, né? E os discípulos, a igreja no início lá, era formada, né, por esses judeus, e os judeus que ainda estavam ligados à antiga religião judaica de Israel, ao templo e tudo mais, que concordaram em matar Jesus e depois estavam concordando em matar os discípulos de Jesus, chamava esses discípulos de Nazareno. Depois, mais tarde, lá em Antioquia, se não me engano, que veio a ser chamado de cristãos, seguidores de Cristo. Então, estamos nesse período aí, que é um intervalo de tempo aí que foi aberto por Deus. Deus abriu esse intervalo de tempo e inseriu a igreja aí e essa dispensação. Porque se você... porque não foi anunciado isso, a igreja, essa dispensação. Se você fechar isso aí, esse arco aí da lei, se você fechar esse tempo aqui que o Senhor Jesus ressuscitou, depois formou a igreja, você fechar, vai ligar com o arco aqui do milênio, que está ali no finalzinho. Então, depois da lei, viria o quê? Viria o milênio, se o povo de Israel tivesse recebido a Jesus como Messias. Então, Jesus ia estabelecer o reino, né, aqui na terra, lá em Israel, sendo Jerusalém e a nação de Israel ali, o centro ali, né, de todas as outras nações ali, para levar as bênçãos, né, do Senhor, do Rei, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, como eles rejeitaram, então aí abriu aí essa lacuna aí, não, esse espaço em que nós estamos hoje e que é a igreja. Deus vai de novo tratar com Israel,
depois que a igreja for arrebatada. Depois que a igreja for arrebatada, aí volta as tratativas de novo com Israel. Aí deu, Dal. Oxe, ótimo. Só vou perguntar aqui aos irmãos e irmãs se alguma coisa a mais aí gostariam de saber. Como é que tá as irmãs aí? Tem alguma coisa que quer aproveitar aí que o Wesley já pode explicar, né? É que eu falei bem resumidamente, porque para poder pegar o espaço aí, né, todo. A gente tem pouco tempo. Esse estudo aí, quem nos deu umas 2 ou 3 vezes aqui foi o irmão Lemão, e ele esmiuçava cada período desse aí que eu falei resumidamente, ele esmiuçava e levava acho que 2 ou 3 dias, né, Dal? A gente, para pegar esse estudo todo aí, e não pegava. 3 dias na pressa, né? A pressa, é. Na Mas pressa. é isso. Então, os irmãos tinham isso como 7 dispensações, né, que eu falei todas agora aí. Mas, através de estudos e tudo mais, e verificando na palavra, os irmãos hoje têm um entendimento que, na verdade, são 3 dispensações, que é a da lei, a que nós estamos vivendo hoje, que é a da graça do mistério, e depois vem a do milênio. Né? Então, esses outros períodozinhos aí são bons a gente aprender assim, para a gente ter um entendimento do que ocorreu ali naqueles períodos de tempo ali, mas não seriam dispensações em si, vamos dizer assim. Mas seriam só 3, realmente, né? As 3 principais. Por quê? Porque a dispensação, como foi lido aí no início, ela está ligada, a dispensação está ligada é uma administração de Deus ligada à sua casa, a casa que ele estabelece aqui. Então, Deus estabeleceu uma casa, primeiramente lá, né, na dispensação da lei, quando ele, entre o povo de Israel ali, ele estabelece a sua casa. Primeiro foi o tabernáculo, que era uma coisa móvel, porque estavam no deserto. Depois foi o templo, né, depois de o povo de Israel ter, vamos dizer assim, conquistado a terra ali prometida e se estabelecido ali na terra. E aí, então, foi construído o templo lá com Salomão, e aí a casa de Deus estava representada ali no templo, era lá o lugar de adoração, onde Deus, né, dali, trazia a bênção, né, para todo o povo de Israel. Então, como eles rejeitaram o Messias, né, Deus aí destruiu essa casa. Como eu falei, no ano 70, né, para poder mostrar a eles que Deus não estava mais tratando com eles, e não tava, aquela casa não era mais a casa de Deus, destruiu o templo completamente, não ficou pedra sobre pedra. Hoje, lá no lugar do templo, tem uma mesquita, ou 2 mesquitas lá. Né? Mesquita é de uma outra religião, né? Então, a gente sabe. Então, a casa de Deus hoje é a Assembleia de Deus, ou Casa de Deus, que é a igreja. Casa de Deus hoje é a Assembleia de Deus, a Casa de Deus, ou a igreja. Que não é uma coisa, como a igreja é um povo, não é um povo terrenal, mas celestial, é uma coisa espiritual, né? Não é uma casa com paredes, né, com muros e outras coisas mais, física, mas sim espiritual. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habita na igreja, né? E habita em cada cristão. Por isso que fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em cada cristão verdadeiro, né? E habita na igreja. Igreja aí não é quando eu falo igreja, não é as denominações, o que a gente está vendo aí que nós, né, estamos mostrando para o mundo, mas a igreja que o Senhor Jesus está edificando, né? A igreja que o Senhor Jesus edifica, ela é verdadeira, uma só, a noiva, o corpo de Cristo, né, é perfeito. Então, ele habita aqui, então, o Espírito Santo.
O irmão Claudiomar levantou a mão, Dal. Oi, Claudiomar, pode falar. Ô, irmão, então a dispensação aí do mistério, ela começa com a igreja ou com o nascimento de Cristo? Começa com a igreja. Começa lá em Atos 2, né, com o batismo com o Espírito Santo. Tá? Certo? Então aí a lei então termina vai terminar a dispensação da lei termina na ressurreição, na ressurreição, né? Então, na morte de Cristo, aí na igreja começa outra, então. Isso, né? Aí termina uma dispensação e começa outra, então. Basicamente é isso, né? Termina ali eles, o ápice da rejeição do povo judeu, no caso, quando a gente fala povo judeu, é porque nessa época que Jesus veio, estava aqui, só tinha o povo judeu, era duas tribos, Judá e Benjamim, que estavam ali, que era a maioria. Claro que tinha algumas pessoas das outras tribos, mas as outras 10 tribos estão espalhadas pelo mundo, ninguém sabe onde está, né? Que foram espalhadas, né, por todo o mundo aí. Mas, então, o povo judeu ali é quem estava representando, né, a Israel. E o ápice da rejeição deles, do Messias, foi crucificar o Filho de Deus, o Messias. Então, ali eles bateram o martelo, e olha que o Senhor é longânimo e paciente, ele ainda deu uma outra chance a eles, ainda ali, quando foi através do testemunho do Espírito Santo, através de Estevão, através de Estevão ainda, Estevão falou, pregou ali, usado pelo Espírito Santo ali, né? Ele falou, e foi o que eles fizeram? Apedrejaram também Estevão. Então, realmente terminou ali, né? Terminou assim no sentido, não é que terminou, é que foi suspensa, né? Foi suspensa aquela dispensação da lei ali, foi suspensa, tá em suspenso, tá em pausa, vamos dizer assim, né? Tá em pausa, porque ele volta de novo, né? Quando o Senhor Jesus vier para estabelecer o reino. E no estabelecimento de um reino, você lembra que vai ter o quê? Uma nova aliança, né? Um novo testamento. Então, lá o Antigo Testamento pronto, parou ali, suspendeu, aí depois, né, que a igreja foi arrebatada, e tiver todo o processo de tribulação, 7 anos de tribulação, o Senhor tratando com Israel, com o povo judeu, e depois e também com o mundo, e o Messias vindo agora, o Senhor Jesus vindo agora para reinar, estabelecer o seu reino milenar, aí sim, aí uma nova aliança vai ser estabelecida ali com o povo de Israel. E agora sim, com as 12 tribos todas juntas lá, porque o Senhor vai juntar as outras 10 tribos que estão espalhadas pelo mundo, vai juntar de novo eles, os anjos de Deus vão sair e vão trazer todo mundo que é das outras tribos e vai trazer para a terra de Israel e vai estabelecer lá a nação e uma nova aliança. E aí o Senhor começa o reinado milenar. Então é isso aí, viu, Claudio? Certo, irmão, amém, obrigado. A observação aí, como o Wesley falou, é que essa palavra dispensação do mistério é porque o tempo que nós estamos vivendo, essa época, né, era da igreja, que é a dispensação do mistério, todas essas coisas que nós estamos vivendo hoje não foi revelado no Antigo Testamento. Então, tudo isso que nós estamos passando hoje era um mistério no Antigo Testamento. E com a descida do Espírito Santo, lá em Atos, como o Wesley falou, então começou as revelações dessas coisas. E mais especificamente, né, vamos dizer assim, mais pontualmente, quando o Senhor chamou Saulo, né?
que é Paulo, chamou ele como apóstolo e revelou a ele todos esses mistérios. Então, quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente está lendo algo que no Antigo Testamento não se falava, mas as cartas de Paulo revelam muitas coisas que estavam no Antigo Testamento que não era revelado para eles. Eles falaram muitas coisas lá, mas não tinha essa revelação. E a igreja também, o assunto da igreja, corpo de Cristo, essa companhia celestial, não se falou no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento eram sombras e figuras do verdadeiro que é Cristo. Então, quando o Senhor Jesus veio, tudo começou a desembolar, né? O desfecho das profecias, né? Começou com o Senhor na primeira vinda dele, vai encerrar com a próxima vinda dele, estabelecendo o reino aqui. Então, essa palavra mistério é por causa disso. Se a gente for buscar alguma coisa no Antigo Testamento relacionada à igreja, não vamos achar. Porque era algo que não tinha sido revelado. Era um mistério. Então, quando Paulo foi trazido pelo Senhor, foi levantado pelo Senhor, o apóstolo, e o Senhor também revelou todas essas coisas, hoje nós temos aí as cartas, as revelações, que é para nós. É por isso que é importante a gente conhecer, né, as cartas do apóstolo Paulo, a carta dos apóstolos. Tem Pedro, tem João, tem Tiago aí também, que escreveram aí o Novo Testamento para nós, né? No caso, isso aí, né? Essa subdivisão. Então, se a gente quiser saber qualquer coisa que é relacionada à igreja, doutrina, não são exemplos, não são aplicações, né? Que a gente possa fazer para a gente, não. Isso a gente pega o Antigo Testamento e vê lá bons exemplos de princípios de Deus, e a gente pode aplicar em nossa vida. Mas a doutrina, dizendo como a gente deve se portar, como a gente deve se reunir, o conhecimento de nosso Deus e Pai, que há um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que há um só Espírito, o Espírito Santo, isso foi revelado somente para a igreja. Então, todas essas doutrinas, arrebatamento e a ressurreição dentre os mortos e outras coisas mais, a gente encontra nas cartas dos apóstolos. Em especial, as cartas de Paulo. Então, nós estamos vivendo nessa dispensação do mistério, porque foi revelado agora todas essas coisas. Mateus 5,17, então tem alguma coisa que o senhor falou lá, eu acho que explica também isso, né, ué? Oi, irmãos. Mateus 5,17. Vamos abrir aqui para ver, né? Mateus 5,17. E antes de a gente ler aí Mateus 5,17, então isso que Dal falou, é importante a gente frisar também, que é por isso que é um erro a gente pegar no Antigo Testamento a forma de adoração que existia lá no Antigo Testamento, no templo, né? Todos aqueles rituais, como eles adoravam, a gente pegar aquilo e trazer para a igreja. Então, é um erro isso, né? E a igreja, infelizmente, a gente, durante o decorrer do tempo aí, foi feito isso. Pegou-se muitas coisas que era do judaísmo, dali da lei, que é ali da forma do povo de Israel adorar, que Deus deu, aquela forma correta, verdadeira, né? Mas pegar aquilo ali e trazer para a igreja é um erro, porque a igreja não é Israel. Então, vamos dar exemplo, né? Um exemplo, você pegar um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas é que vão ser os especialistas na música e no louvor, tanto com instrumento como cantando com voz, ou seja, o coral, né? Ou a banda,
o ministério de louvor, o ministério de... Isso aí existia lá em Israel, né? A gente sabe que foi determinado ali dentro do povo, dentro da tribo de Levi, um grupo de homens chamados levitas, que cuidavam do templo, e também tinha um grupo de levitas que cuidavam dessa parte da música, né, para ser tocada no templo, para poder, né, ter esse louvor, essa adoração a Deus ali através das músicas e dos instrumentos musicais. Aí a gente pega isso, que é uma coisa até bonita, né, de se ver. A gente, quem não gosta de música, todo mundo gosta, né? É muito bonito, muito emociona, nos levanta o nosso espírito, né? Anima o nosso espírito e até faz com que a gente entre em estados de êxtase ou de contentamento, e a gente até confunde isso como sendo a ação do Espírito Santo, né? A pessoa fica extasiada com a música, e então está achando que é o Espírito Santo que está agindo na vida dela, quando confundir as coisas, né? A música secular aí, a música do mundo, também faz a mesma coisa. Não é diferente de uma música, vamos dizer assim, cristã. Então, é um erro fazer isso, é um erro que a igreja fez, trazer esse mesmo tipo de, essa mesma forma de música ou de louvor, de se cantar para a igreja, com a utilização dos instrumentos, de coral, de pessoas específicas para estar fazendo aquilo, né? A gente não vê isso no estabelecimento da igreja, né? Os irmãos ali estabelecidos, a igreja, o que é visto ali quando você lê lá em Atos e em todas as cartas, somente Atos, que tem alguns exemplos ali, você vê os irmãos reunidos e cantando a uma só voz, né? É o que a gente chama de o canto congregacional, né? Não precisa de instrumento, não tem nada disso, só tem a voz. O instrumento é a voz, né? Porque a gente aí lembra de Hebreus que fala, né, que o louvor é fruto dos lábios. Deixa eu ler aqui para não enganar. Pode deixar aí, viu, Dá no 5,17 que a gente vai ler. Mas eu vou ler aqui Hebreus para não... Porque eu peguei esse exemplo da música, porque é o mais marcante, assim, né, esse exemplo da música, de um erro que a igreja fez ao trazer a forma musical e de louvor e de instrumento, tudo mais de Israel para a igreja, né? Então, em Hebreus 13:15 fala assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios. Sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, o verdadeiro louvor na igreja vem de lábios, dos lábios que confessam o nome dele. Então, todos os irmãos ali cantando, os que são verdadeiros cristãos e estão ali cantando louvor, cantando um hino, esses estão louvando a Deus realmente. Ah, Wesley, mas você canta desafinadão, velho. Você não sabe cantar, não. Deus não está vendo isso. Deus está olhando o fruto dos seus lábios, que é o quê? Um louvor daquele que confessa o nome dele. Ou seja, se você é um verdadeiro cristão, salvo, e o Espírito Santo habita em você, você vai cantar, mesmo que seja desafinado, e é um louvor para Deus. É fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, é um louvor. Né? Aí o grande erro, quando traz o que é de Israel para cá, a gente sabe que vai fazer seleção de pessoas, porque para participar daquele ministério, né, entre aspas, dito ministério, a pessoa tem que ou saber tocar instrumento ou cantar bem, ser afinada. E aí, daí nasce, né, a vaidade, a altivez, as brigas ali entre eles mesmos, né, e tantas outras coisas que não vêm de Deus. Então, só estou dando esse exemplo, porque é um exemplo bem marcante, bem assim,
a gente vê claramente que é uma coisa que foi transferida lá dos judeus de Israel para cá, para a igreja, que não cabe. A gente podia citar outras coisas, por exemplo, o altar, né, o templo, né, construção física, o templo com aquele altar, o sacerdote, que é o pastor, ou o reverendo, ou o bispo, seja lá quem for, sacerdote, isso tudo vem de lá do Israel, né? Mas o irmão Claudio Omar perguntou sobre esse Mateus 5,17, né, Claudio Omar? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Aí você está perguntando o que mesmo, Claudio Omar, sobre esse versículo? E ainda ele torna aquela na mesma dispensação da lei aí, né? Aí até a igreja, que aí começa a dispensação. A Sim, dispensação da graça. aí nesse tempo aí, o senhor estava na lei aí, tá? Ainda era a dispensação da lei. Tanto que o próprio Senhor Jesus Cristo, a lei se cumpriu nele, lógico, porque a lei, a gente sabe que quem não cumpria a lei ia morreria, não conseguia viver para sempre aqui na Terra se não cumprisse todos os itens da lei. E nenhum homem comum, vamos dizer assim, um homem como nós que veio de Adão, né, não conseguiu, mas existiu um homem que conseguiu, que foi o Senhor Jesus, né? Ele veio e a lei encontrou nele, né, o cumprimento, né? Por quê? Porque em Jesus não tinha nada que a lei pudesse dizer assim, condenado, né? Não tinha nada. Estava tudo perfeito. A lei podia ser cumprida nele. Ou seja, se o Senhor Jesus não tivesse dado a vida dele ali na cruz, nenhum homem conseguiria matar o Senhor Jesus Cristo e ele ia viver aqui na terra para sempre. Porque a lei, né, ela condena. Condena o quê? A morte, né? Condena a morte. Então, o homem tentava, mas ninguém conseguia cumprir toda a lei. Mas o Senhor Jesus, a lei se cumpriu nele. Então, aí, nesse período aí, ainda é o período da lei, sim. Clique aí nesse Mateus 5,17 para a gente ver outras traduções aí, desse vinha abrogar. Não vim revogar, não vim destruir. O que mais? Não vim para revogar, não vim para revogar. Isso. Então, não veio abolir. Exatamente. Porque a gente tem que entender, irmãos, que a lei não foi abolida. Entendeu? Quando o Senhor Jesus veio, a lei se cumpriu nele, nesse sentido que eu expliquei aqui. E a lei, né, apesar de a gente estar na dispensação da graça e do mistério, e Deus não está mais tratando, o Senhor Jesus não está mais tratando com o povo de Israel, isso não quer dizer que a lei hoje não vale. A lei ainda vale, sim, certo? Mas vale para quem? Vale para o pagão, vale para o... Entendeu? A lei vale para eles, porque a lei diz lá, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Isso vale para todo pagão, para mostrar a eles o que é, vamos dizer assim, o pensamento de Deus, né, do que é correto, do que é certo, do que é justo. Então, a lei mostra isso. E ainda vale hoje, né? Aí, vale hoje ainda para essas pessoas. Porque se a pessoa disser assim, não, eu vou fazer tal coisa, ó, isso aí é contrário ao que Deus pensa. Se a pessoa não crê em Deus, ela vai fazer. Mas a lei que Deus deu ao povo de Israel, o povo dele terrenal, né, mostra que aquilo que a pessoa está querendo fazer é contrário aos pensamentos de Deus. Então a lei ainda, nesse sentido, a lei ainda vale. Aí não vale mais, revogou, não vale mais assim no sentido de ter essa ação de condenar, não vale mais para nós, né? Ela não vai nos condenar, a lei não tem mais esse poder
de condenar a um cristão. Por quê? Porque quando ela condena, né, o Senhor Jesus, ele já, vamos dizer assim, morreu em nosso lugar na cruz. Então, ela não pode chegar mais a condenar algum de nós que o Senhor Jesus já tomou o nosso lugar e já sofreu a pena em nosso lugar. Então, ela não pode mais nos condenar. Por quê? Porque a condenação e essa juízo de Deus caiu sobre o Senhor Jesus ali na cruz, né? O Senhor Jesus tomou o nosso lugar ali na cruz, morreu em nosso lugar, e aí sofreu a dura pena, né, do juízo de Deus ali, quando ele levou todos os nossos pecados ali sobre ele ali na cruz. Então, o cristão verdadeiro, volto a repetir, tem que ficar falando essas coisas hoje, né? Cristão verdadeiro. Por que você fala? Eu sempre falo assim, repito isso, porque a gente sabe que no nosso meio tem também cristãos que não são verdadeiros, né? No meio do trigo tem o joio. Então, tem que enfatizar aí para o cristão que é verdadeiro, até para quê? Até para que aqueles que não são verdadeiros, ouvindo isso, né, procurem crer no Senhor Jesus realmente, de coração ali, ó, confessar coração e crer no Senhor Jesus realmente para ser salvo, porque se ficar na mentira, né, e continuar sendo um joio, né, vai ser condenado, né? Afinal, a gente sabe que não vai ser salvo. Então, o cristão verdadeiro, a lei não tem poder nenhum sobre ele. Por quê? Porque o Senhor Jesus... Hoje a gente está sobre a lei da liberdade em Cristo Jesus. A lei da liberdade em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos libertou do pecado. O Senhor Jesus nos deu nova vida, nos libertou do pecado e nos deu o Espírito Santo para habitar em nós e nos deu, assim, o poder para não pecar. E fazer o quê? E fazer aquilo que é a vontade dele, que é a lei da liberdade, a lei de Cristo. Então, o cristão verdadeiro, ele tem, né, hoje, vida nova, e ele pode viver agora, ele vive sob a lei da liberdade. Em Cristo Jesus, tá bom, irmãos? Ok. Já são 9h32. Só relembrar, né, o assunto de novo para os irmãos, que a sã doutrina que nós conhecemos por esse nome, sã doutrina, ela veio a partir de Paulo. Os evangelhos, Marcos, ou Mateus, Marcos, Lucas e João, está tratando ainda com judeu. Faz parte da antiga escritura, é por isso que o Senhor está falando aí, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Então, com a vinda do Senhor Jesus, aquilo que estava no Antigo Testamento, de Salmos, as profecias no Antigo Testamento, começou a se cumprir no Senhor Jesus, como Wesley falou. Mas houve uma pausa assim que o Senhor Jesus ele foi morto, ressuscitou e subiu aos céus. E aí abriu-se esse vácuo aí agora, que é chamado mistério, onde nós estamos vivendo, que é a dispensação do mistério. E a sã doutrina começa com as cartas de Paulo. As explicações a respeito da conduta da igreja, dos membros que são do corpo de Cristo, a gente só encontra com Paulo. Não vai adiantar buscar no Antigo Testamento, nos Evangelhos, nem em Salmos, nem em Gênesis, em lugar nenhum, e nem mesmo em Apocalipse também.
porque ali só trata do assunto da igreja até o capítulo 3 de Apocalipse, que ali é uma questão de julgamento, né, do Senhor ali em relação à igreja. Mas doutrina, pensem bem, irmãos, assim, coloque isso na cabeça, porque não tem outra forma mesmo. São as cartas de Paulo. Doutrina para a igreja são as cartas de Paulo. O que a gente precisar saber, a gente vai nas cartas de Paulo. Agora, quanto à questão assim, de aplicações, exemplos, figuras, sombras, a carta de Paulo também vai explicar tudo isso que era do Antigo Testamento. Então, o que a gente quiser saber, só voltando a dizer, né, sendo enfático, porque realmente é um assunto que a gente não está tão familiarizado, né, devido à grande confusão de doutrinas que existe aí, permeando aí a cristandade. Então, isso é meio que ruim de entrar assim na nossa mente, né? Mas os irmãos podem ter certeza que não vai encontrar assunto da igreja nos evangelhos e nem tampouco na antiga escritura. Quando o Senhor fala ali, nos evangelhos ali, no evangelho de Mateus, 18, 20, acho que é 18, 20, né? Onde 2 ou 3 forem reunidos, ele está falando de uma reunião onde ele iria participar. Quando ele fala, acho que é Mateus 16 a 18, acho que ele fala Pedro, que edificarei, ou não sei se eu estou trocando aqui, né? Edificarei a minha igreja. Então ele está falando algo no futuro que até os discípulos ainda não tinham entendido. Ele está falando, edificarei a minha assembleia, que igreja significa conjunto de pessoas, é algo coletivo. É como se fosse uma assembleia de uma empresa, a assembleia daqueles que trabalham na Petrobras. Somente aqueles que são registrados na Petrobras, que são realmente empregados efetivos da Petrobras, que podem participar dessa assembleia. Então, igreja de Deus significa todos esses que verdadeiramente, como o irmão frisou bem aí, participa da igreja. E o Senhor conhece todos que são seus. Então, o que foi falado lá em Mateus era algo futuro, edificarei. Ali não se acha doutrina, não se acha nada. Mas com o estabelecimento do apóstolo Paulo, começa então essa doutrina sendo revelada para nós. Então, podem, irmãos, botar isso na mente mesmo, como foi difícil para mim, eu sei que pode ser para outros também, mas isso é uma verdade. E a gente pode tirar nossas conclusões. Só basta ler as cartas de Paulo e ver que ali se fala de coisas celestiais. Quando a gente vai em Efésios, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais e não terrenais nos lugares celestiais e não também aqui na terra, né? E fala mais e mais e mais outras coisas, né? A vocação celestial, a nossa pátria é celestial. Então, a igreja tem esse destino celestial. E é lá, nas cartas do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, que nós vamos conhecer a sã doutrina. Não sei se ficou claro aí para alguns irmãos aí, irmãs também, né? Se tiver dúvida, a gente continua falando, né? Que é importante a gente voltar esses assuntos assim e até puxar na palavra, né, do Senhor. A gente vai depois falar sobre o reino, né, no definições doutrinais. Eu queria só, para fazer o link aí, né, entre as dispensações e o reino, né, porque por conta disso, de misturar tantas coisas lá do Antigo Testamento com a igreja, né, isso ficou também confuso, essa questão de reino, né, e aí às vezes a gente lê alguma coisa na palavra de Deus que fala de reino, a gente está pensando em salvação, né, quando não é, entendeu?
não é a salvação da alma, a salvação daquele que tem a vida eterna. E aí, quando fala de reino, né, a gente sempre vai ter essa ligação com a terra, né? Com a terra. Então, o reino dos céus, por exemplo, é um reino, a gente vai ler depois, né? Onde o rei, ele veio do céu, que é o Messias, né? E esse reino dos céus, a gente sabe que o povo judeu rejeitou. Então, nós estamos, a gente pode viver dentro desse reino dos céus, mas o rei não está presente, o rei está lá no céu, que é o Senhor Jesus. E a igreja, ela está dentro desse reino do céu no sentido de manifestar o caráter do rei, o caráter moral e de justiça do rei. Né? Então, dentro desse sentido, a igreja está, vamos dizer assim, manifesta, né, esse caráter de justiça e de moral do rei, que é o Senhor Jesus, que está no céu, nesse sentido, né? Para quê? Para o mundo, né? Para os judeus aí, né, que até hoje estão esperando o Messias, quando o Messias já veio, né, e eles sabem que, e até hoje eles esperam, rejeitaram e depois ficam esperando o Messias. Vão ser até enganados, né, porque vai virar o falso Messias e aí eles vão receber esse falso Messias, e aí a gente sabe como vai ser terrível, né, para eles essa situação. Mas, por exemplo, em Pedro, capítulo 2, verso 11, só dá um exemplo, né, fala assim: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a pessoa lê isso e acha que Pedro está falando aqui de salvação, não? De salvação. 2 Pedro 1:11, Dal. 1:11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, ele está falando de a gente fazer firme a nossa vocação, eleição, ou seja, uma coisa de a gente estar em diligência, coisas que nós temos que estar agindo como cristão, ser diligente, ser firme, nos esforçar, né? Mas essa diligência, essa firmeza, esse esforço que nós fazemos não é para ser salvo. Não é para ser salvo. Entendeu? É para a gente aqui ainda neste mundo, andando aqui, a gente poder manifestar o caráter do Senhor Jesus. Sermos luz. As pessoas poderem ver em nós um testemunho que honre e glorifique a Cristo. É para isso. E aí ele fala depois assim, porque assim vos será amplamente concedida entrar no reino. Se a gente faz isso, né, a gente anda aqui, né, em uma vida santa, procurando fazer as coisas de acordo com o que a palavra ensina, né, e aí vai, não é para a gente ser salvo, é para a gente ter essa entrada ampla no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que entrada é essa? Né? Nós todos sabemos, né, a palavra de Deus ensina que quando o Senhor Jesus vier reinar aqui no milênio, para estabelecer o milênio, ele vem com os seus santos e com a sua igreja. Então, quando o Senhor Jesus vier para estabelecer o reino, nós viremos com ele. A igreja vai estar ao lado dele, porque a igreja vai ser a esposa dele. A esposa do rei, a igreja, virá com o rei para estabelecer o reino. Então, a gente fazendo isso, nessa diligência, nossa vida santa aqui e tudo mais, essa entrada nossa, né, com o Senhor Jesus, a entrada do Senhor Jesus e a gente com ele, vai ser uma coisa ampla. Por quê? Porque vamos estar mostrando, né, as pessoas verão ali, né, a igreja e verão a glória do Senhor Jesus Cristo repetida na igreja e vão ficar admirados, né, com o que
a grandeza, a maravilha que o Senhor Jesus fez de pegar aquela companhia de pessoas, né, que creram ali no Senhor Jesus, que não eram nada, né, todos pecadores, e as pessoas verão, né, aqueles que eram todos pecadores, miseráveis, pobres, nus, e verão agora ali, ó, vindo com o Senhor Jesus, a esposa do Senhor Jesus, e vendo toda a glória de Cristo, tudo que o Senhor Jesus fez com todos nós, como nos fez assim mais belos e agradáveis, vamos dizer assim, né, a ser olhado, mas todos vão se admirar de Cristo, é Cristo que fez isso. Não somos nós, não vem nada de nós, é o Senhor Jesus. Então, será concedida essa entrada ampla no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa entrada lá no dia do milênio, meus irmãos, quando o Senhor Jesus vai estabelecer, não é a salvação, eu vou conseguir entrar no reino, vou ser salvo, não, salvação, né, você quando é salvo, você entra, né, vamos dizer assim, nessa família de Deus, mas que é a noiva de Cristo. Você vai entrar nessa posição de filho de Deus, você vai entrar nesse lugar de privilégio, que é o céu, que é a eternidade, com o Senhor Jesus. Então, essa entrada ampla aí no reino é quando o Senhor Jesus vir reinar aqui para estabelecer o reino milenal, e a igreja vai estar junto com ele. Lembre-se que a igreja vai reinar juntamente com Cristo, né? O Senhor, vamos dizer assim, vamos estar auxiliando ao Senhor Jesus nesse reinado. O Senhor vai estar distribuindo, vamos dizer assim, tarefas para nós, para estarmos ajudando, né, nessa administração aí desse reino milenal. Então, é isso aí. Então, a gente depois vai estar lendo, né, nas definições doutrinárias mais sobre o reino, e aí a gente vai conseguir separar um pouco, né, na nossa mente, isso é aos poucos, né, irmãos? Aos poucos a gente vai entender, porque a gente tem que ler, reler, né, e aí a gente vai conseguindo separar essas coisas da dispensação, do reino, e aí a gente vai conseguindo entender por que quando às vezes fala assim, você tem que ser assim, fazer isso, fazer aquilo, ou manifestar os frutos do Espírito e tal, para que possais entrar no reino dos céus, né? E ali não está falando de você estar se esforçando, você está fazendo alguma obra para ser salvo, não é disso que está falando, né? Entendeu? Então a gente tem que estar atento a isso, porque toda vez que fala de reino, fala de a gente estar atuando de alguma forma, e isso não significa que é atuar ou fazer alguma coisa para ser salvo. A gente sempre tem que lembrar que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém se glorie,